É isso aí, meus irmãos, nós vamos para a nossa 22ª mensagem de nossa série Os Últimos Dias de Jesus. E nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Versos 28 a 40. Evangelho de João, capítulo 18. E depois nós vamos ler também os primeiros versos do capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para que não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós, e julgai segundo a vossa lei. E disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és reis? Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram com roupa de púrpura e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Quando o viram, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou,
entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu, não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e te tenho poder para te soltar? Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se solta estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Lisóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Até aí. Amém. Volte para o capítulo 18, nós vamos comentar a partir do verso 28. Então, nós falamos na semana passada que primeiro Jesus foi preso e ele foi julgado não por um tribunal civil, não pelo governo político que havia em Israel, mas ele foi julgado primeiro pelas autoridades religiosas, um tribunal que poderíamos chamar de tribunal eclesiástico. Ele foi julgado pelas autoridades religiosas de Israel, aquelas autoridades que na verdade tinham sido instituídas pelo próprio Deus por meio de Moisés, os sacerdotes. E esses sacerdotes, eles julgaram Jesus basicamente para tentar identificar se ele era um falso profeta, se ele era um herege, se ele era um blasfemo. Ou seja, categorias de coisas inerentemente espirituais, religiosas. Você vai ver o julgamento do sacerdote, era assim: ele era blasfemo, eles não estão interessados em saber se ele roubou, se ele matou, mas se ele cometeu coisas graves contra Deus, se ele profetizou falsamente, se ele está fazendo milagres em nome de demônios, se ele está blasfemando contra Deus por dizer uma coisa que ele não é. Mas nós vimos que tudo isso movido por inveja, um tribunal e um julgamento de uma igreja corrompida, com líderes que tinham perdido o discernimento espiritual, e por isso aqueles homens tinham a capacidade de abrir a Bíblia e não reconhecer que Jesus era o principal personagem da Bíblia que eles tinham, que era o Velho Testamento até então. E é isso que causa choque em nós, ou pelo menos deve causar. Esses homens estavam de tal forma corrompidos que eles, como disse Jesus lá em João 5, vocês leem a Bíblia, vocês examinam as Escrituras, mas não conseguem enxergar que é ela que testifica de mim. E infelizmente essa é uma realidade não só de Israel naquela época, mas na realidade da maioria dos brasileiros. Vocês sabem, por exemplo, que grande parte dos brasileiros tem uma Bíblia em casa. Eu diria que provavelmente a maioria dos brasileiros tem uma Bíblia em casa. E se você perguntar, eles vão mostrar algum tipo de respeito por aquela Bíblia. Muitos, inclusive, mantêm ela aberta no Salmo 91, na sala, mantêm ela aberta. Mas é tudo uma fachada, porque grande parte dessas pessoas não se preocupam em estudar a Bíblia. Não se preocupam em conhecê-la, de forma que se o verdadeiro Jesus estivesse na frente delas, elas não o reconheceriam.
porque elas têm uma concepção falsa de Jesus, apesar de ter existido no nosso meio uma Bíblia. Então, dizer que acredita na Bíblia e verdadeiramente crer nela são duas coisas muito diferentes. Dizer que acredita e praticar são coisas diferentes. E é por isso, então, que esses sacerdotes que tinham essa falsa religiosidade, uma espiritualidade corrompida, não era verdadeiramente bíblica, verso 28, eles vão levar Jesus até Pôncio Pilatos. Ou seja, são os líderes religiosos, eles estão convencidos que Jesus é um falso profeta, é um falso Messias, é um blasfemo, e agora eles vão levar Jesus para Pôncio Pilatos. Então, quem é Pôncio Pilatos aí no verso 29? Vocês têm que lembrar que nessa época, vamos entender aqui um pouco do sistema da época, como é que era, para a gente entender bem essa passagem. Nessa época aqui, Israel não era um país livre. Israel não era um país livre. Israel estava sob o domínio do Império Romano. Aí vocês têm que entender que império não é a mesma coisa que um país. Ok? Qual é a definição de um império? O império, uma definição básica, é quando você tem um povo que ele conquista muitos outros povos e mantém esses outros povos debaixo do seu governo. Então você tinha lá Roma, que fica na Itália, né? Roma hoje é a capital da Itália, inclusive. Você tinha a cidade de Roma, e esse poder que havia em torno de Roma, ele foi conquistando diversos outros povos. Ele conquistou os povos da Europa, sul da Europa especialmente, depois ele vai expandir o poder dele. Ele conquistou o norte da África e ele conquistou o Oriente Médio. Então, o Império Romano ele tinha domínio sobre a Europa, África e Oriente Médio. Vários povos. E aí cada um desses povos tinha o seu território e o Império Romano era quem governava todos eles, mandava em todo mundo. Só que o Império Romano ele foi mais inteligente do que alguns outros povos anteriores, alguns outros impérios anteriores. Tem uma coisa do Império Romano que foi bastante inteligente, se vocês pararem para pensar. Por exemplo, se vocês voltarem um pouco da história, décadas, ou mais de 100 anos antes de Jesus nascer, tinha um grande líder com pretensões imperialistas chamado Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele era da Síria, mas ele era de descendência grega. E esse líder, Antíoco Epifânio, ele foi conquistando várias nações. Ele queria fazer o império dele dominar o mundo. Ele foi conquistando várias nações, foi conquistando, foi derrubando. E aí ele chegou em Israel. Isso aqui é importante entender. Lá em Israel, ele teve um problema. Ele falou, estou chegando, estou dominando, então agora vocês não vão mais adorar no templo de vocês o Deus de vocês vão adorar agora o Deus dos... vocês não vão adorar mais esse Deus, vocês vão adorar o Deus que eu falar, vocês não vão oferecer sacrifício a Deus, ninguém vai ser circuncidado, e vocês vão ser obrigados a seguir os costumes que eu vou impor. Mas a gente é judeu, a gente tem outros costumes, a gente adora Deus Jeová. Não, ele falou, vocês são obrigados a se submeter aos meus costumes. Então, muitos dos impérios antigos, quando eles chegavam para dominar, eles forçavam os súditos a se adaptar à religião deles, a seguir aquilo. Esquece como é que era o seu modo de vida. Mas eu sou brasileiro e a gente faz isso aqui. Não, acabou. O império é esse, vocês vão aceitar querendo ou não. Mas isso não era tão inteligente como poderia parecer ser. Por quê? Porque isso criava muitas vezes uma revolta na população. Então, se você vê lá quando Antíoco Epifânio fez isso contra os judeus, criou uma revolta.
E essa revolta levou os judeus a guerrear contra Antíoco Epifânio e venceram a guerra. Então, o Império Romano, ele tinha uma visão um pouco diferente. E o Império Romano pensou assim: para a gente dominar esses povos, a gente não pode ficar forçando muito. A gente tem que dar uma certa liberdade. A gente não pode chegar falando assim: vocês não vão adorar Jeová, feche o templo, porque isso vai criar uma revolta nos povos e a gente vai perder. Então, grande parte da força histórica do Império Romano de Roma é que eles tinham a capacidade de tolerar os povos. E por isso não criava tanta revolta assim. De certa forma, por exemplo, vou dar um exemplo aqui moderno. Vocês sabem que Porto Rico, que fica ali no Caribe, eu acho que é Caribe o nome daquela região, é colônia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tem uma colônia que é Porto Rico. Só que Porto Rico tem tanta liberdade e tanto benefício que a maioria do povo lá não quer deixar de ser colônia dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não fica lá impondo as coisas. Eles se sentem beneficiados. Então, o Império Romano, ele pensava muito, não só, vai ser assim, acabou. E aí, dentro da religião, o Império Romano não chegava falando assim: não, vocês vão adorar os nossos deuses, esquece o Deus de vocês e acabou. No Império Romano tinha uma lista. Tinha uma lista de tolerância religiosa. Isso aqui é importante para entender essa conversa de Pôncio Pilatos. O Império Romano tinha uma lista que ele chamava em latim, no português, traduzido português, é religião lícita ou superstição. Religião lícita, o que era religião lícita no Império Romano? Ele ia conquistar um povo, o Império Romano conquistava um povo, aí ele vai lá, qual Deus que esse povo adora, como que é a religião deles? Aí eles iam analisar, aí eles iam falar: tudo bem, vocês podem praticar a religião de vocês, se for assim, 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 assado, tá tranquilo, tá legal. Superstição é quando eles falam: não, essa crença aí é perigosa e nós não vamos permitir. Então, o Império Romano, ele tentava tolerar as religiões e as crenças o máximo possível, até o momento que ele achava que estava trazendo perigo para o império dele. Então, ele não tolerava porque eles eram bonzinhos, mas porque eles queriam manter a paz. Vocês estão entendendo? Eles queriam manter, se não oferece perigo, e com isso eles iam fazendo alianças com os líderes religiosos. E foi assim que eles foram fazendo alianças com os sacerdotes de Israel. E é assim que começou a desenvolver um jogo de interesses. Um jogo de: olha, nós estamos tolerando vocês aí, mas vocês também têm que nos ajudar aqui. Que tem um povo aí que está meio rebelde, e começou a haver uma promiscuidade em Israel entre a liderança religiosa e Roma. Então, esse é o contexto histórico em que Jesus viveu. Israel não tinha um governo independente, ela tinha um governo, um estado que estava subordinado ao poder de Roma. Ela tinha, paralelo a isso, um governo religioso, que eram os sacerdotes, assim como no Brasil tem os pastores, é uma coisa, Brasília, os governantes é outra. E Pôncio Pilatos, agora vamos entender qual é o contexto de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele é o representante na Judéia, em Israel, do poder de Roma. Ou seja, ele governa aquela região ali, representando a autoridade de Roma sobre aquele povo. E é por isso, então, que eles levam Jesus para ser julgado para Pôncio Pilatos. Agora, veja bem, vocês vão entender agora a resposta inicial de Pôncio Pilatos, se vocês entenderam o que eu disse.
Olha só o que Pilatos vai dizer. Você vê que no verso 29, Pôncio Pilatos, no verso 30, ele já demonstra uma certa insatisfação. Porque ele é uma autoridade grande. Se vocês estão trazendo esse caso para mim, deve ser um caso sério. Então fala logo qual é a acusação que vocês estão trazendo. Ele falou, se este não fosse malfeitor, verso 30, não te entregaríamos. Agora olha só o que Pilatos vai dizer no verso 31. Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Deixa eu explicar isso aí, o que ele está falando. Sinceramente, eu não estou querendo me preocupar com o problema de vocês. Vocês têm a lei de vocês. Julga ele segundo a lei de vocês. Mas a lei de vocês, então, é a lei judaica. Mas aí olha só o que eles vão responder. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. O que quer dizer isso? Alguém pode perguntar, Israel não tinha pena de morte? Na verdade é o seguinte, eles estavam debaixo do poder romano, então para que eles conseguissem aplicar a pena de morte, tinha que ter autorização de Pôncio Pilatos. Eles não tinham como chegar assim a aplicar a pena de morte. Tinha que ter autorização das autoridades romanas, porque era o governo daquele lugar. Ou seja, quando Pôncio Pilatos vai e julga conforme a vossa lei, ele está dizendo, é um problema de vocês, é um problema interno de vocês. Ele não estava achando que era algo a ponto de ser crime de morte. É tipo se chega alguém aqui para o juiz, a gente brigou em casa, porque eu queria comer aquele pedaço de frango e minha esposa comeu. Aí nós vamos lá no tribunal discutir, aí o tribunal vai falar assim, isso aí é a coisa que você resolve na casa de vocês, quem que vai comer o quê? Está tratando como algo que não é tão sério assim. E aí eles vão dizer, na verdade é um crime de morte e nós não temos autoridade para aplicar a pena de morte porque nós estamos debaixo do governo de Roma. E aí Pilatos vai se assustar. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer, ou seja, quando Jesus profetizou que ele seria entregue aos gentios, não era algo pequeno a acusação que poderia ser resolvido internamente entre os próprios judeus, é igual a gente aqui, né? Nós vamos decidir se a nossa ceia vai ser todo domingo ou se vai ser uma vez por mês. Se a gente levar isso no fórum, eles vão falar, resolva isso entre vocês. Até que eu vou falar, não, tem um crime envolvido. Aí eles vão falar, peraí, agora realmente é nossa área. Então Pilatos estava achando que era uma mera discussão interna entre os judeus, e eles vão falar, não, nós queremos que este homem morra. E aí Pilatos aceita julgá-lo. E Pilatos vai perguntar no verso 33, tu és o rei dos judeus? Por que a primeira pergunta de Pilatos é essa? Porque, como mostrei aqui, Pilatos está preocupado com a possibilidade de uma revolta. Ele está preocupado com a possibilidade de uma revolução. Então, se tem alguém aqui, nessa província de Roma, dizendo que é rei, isso me preocupa. Porque se ele está se dizendo rei, ele pode ser um revoltoso que está querendo tomar o poder de César. Essa é a preocupação de Pilatos inicial. Você vê que a primeira coisa que ele quer saber, você está se dizendo que você é rei? Porque aqui quem manda é Roma. E Roma não te reconheceu como rei. É basicamente isso. Então, se Roma não te reconhece como rei, e você está dizendo que vamos investigar isso, porque senão é uma revolta contra o poder de Roma. É igual se eu me declarar, eu sou o presidente do Brasil.
Então eu estou me revoltando contra o outro presidente, eu estou me declarando. Então, esse é o teor da pergunta de Pilatos: tu és o rei dos judeus? Porque eu, como autoridade de Roma, nós não reconhecemos isso. E aí Jesus vai responder a pergunta com outra pergunta: tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram os outros a mim? E aí Pilatos novamente vai demonstrar uma irritação: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Ele quer demonstrar que ele está por cima. Isso é coisa de vocês, judeus. Foi o teu povo que me trouxe aqui. Me fala logo o que você fez. Que bobagem você está dizendo por aí para estar te acusando de ser rei. Então você vê que constantemente Pilatos se firma no poder e na autoridade de Roma, e ele vê aquele povo como inferior. Porventura sou eu judeu? Aí no verso 36, Jesus vai dar uma resposta muito importante. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Mais importante. O que quer dizer o meu reino não é deste mundo? Jesus está contrastando o seu reino com o reino que Pilatos é o representante. O reino de Pilatos é um reino deste mundo, porque a base e o fundamento da sua autoridade é Roma. O reino de Pilatos é um reino deste mundo, porque a base de seu poder é uma cidade deste mundo e é uma cidade transitória que um dia existe e depois aquele poder não existe mais. Então, apesar de toda a ênfase que Pilatos dá, e tudo aquilo que Pilatos crê, por exemplo, você pode ver no capítulo 19, que Pilatos vai enfatizar, capítulo 19, verso 10, não sabes tu que tenho poder para te crucificar? E Jesus vai responder: nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Pilatos confia num poder humano, numa cidade humana, que um dia deixaria de existir, como tantos impérios deixaram de existir. Vocês lembram qual é o maior império do Velho Testamento? No período lá do Velho Testamento, existe o Império Babilônico. O Império Babilônico foi poderosíssimo, grandiosíssimo, dominou Israel também. Aí Jeremias profetizou sobre a Babilônia. Jeremias, Isaías também disse: a Babilônia vai virar um deserto e ninguém nunca mais vai morar lá. Vai virar um deserto e ninguém nunca mais vai morar lá. Se vocês forem hoje no lugar que era Babilônia, sabe o que vocês vão encontrar? Um deserto que não mora ninguém. Não dá nem para morar lá, de tão deserto que é. Pode pesquisar depois, a Babilônia moderna. É um deserto. É um deserto. Fica lá na região do Iraque. Fica dentro do país que hoje é Iraque. Só tem escombro. Escombro e um ambiente hostil. Pode pesquisar depois no Google. Cadê a Babilônia? Cadê aquela glória de Nabucodonosor? Que Nabucodonosor disse que ele era incrível, que ele era demais, que ele fazia e acontecia. Para onde foi? A glória da Babilônia virou um deserto e Nabucodonosor está a 7 palmos debaixo da terra. Morreu. Pela graça de Deus, a alma dele foi para o céu. Mas o reino dele acabou. O reino dele chegou ao fim, foi transitório.
Então, todos os poderes deste mundo são transitórios, são passageiros, não são absolutos. Então, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino, como ele diz tantas vezes ao longo do Evangelho. O que Jesus falava? Ele falava sobre o reino dos céus. Ou seja, a base, o fundamento do reino de Jesus é o céu, é Deus no céu. Por isso que o reino de Cristo nunca passa. Por isso que o reino de Cristo não tem fim, porque não é fundamentado em uma cidade edificada por homens, é fundamentado na cidade edificada por Deus no céu. Por isso que é um grande absurdo o ensino que existe por aí, e não tem base bíblica, de que Jesus vai voltar e aí vai ter um reino de Jesus na cidade física de Jerusalém. Vai ser na cidade física de Jerusalém. Eu vou repetir: o meu reino não é deste mundo. Não tem nenhuma passagem do Velho Testamento que diz que Jesus exerceria seu reino estando numa cidade física e que essa cidade física aqui da terra seria a base do seu reino. O Velho Testamento diz que Jesus reinaria dos céus. Quer ver uma passagem? Daniel 7. Daniel 7 tem uma visão, Daniel tem a visão de quando Jesus subiria ao céu. De quando Jesus subiria ao céu. Vamos ver sobre a ascensão de Cristo. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, olha só. Em Daniel 7,13, o Filho do Homem, Jesus, ele foi visto se dirigindo ao ancião de dias. O ancião de dias é Deus o Pai, nessa visão aqui. Então, Jesus foi visto se dirigindo até o ancião de dias. E aí o que aconteceu quando ele chegou até o Pai? Verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, quando Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus. E quando ele assentou-se à destra de Deus, ele recebeu um reino que não é deste mundo, porque é um reino celestial, é um reino dado a ele pelo Pai. E este reino celestial, lá deste reino celestial, ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre todos os povos, sobre todas as nações, porque é um reino dado pelo Pai. E por isso, como diz Daniel, é um domínio eterno que não passará. Então volte lá para João 18. Então esse domínio, esse reino de Pôncio Pilatos, esse reino deste mundo, era muito fraco e pequeno comparado ao reino de Cristo. O reino de Cristo está muito acima de qualquer governo deste mundo. Já pensou? Nós vamos botar Jesus em Brasília, e Jesus de Brasília vai governar todo o Brasil. Poxa, mas que coisa pequena. Brasília governar todo o Brasil seria grande para mim. Eu que não governo nem a minha cozinha direito.
né? Eu não tenho domínio sobre a minha cozinha. Você falar assim, você vai dominar o Brasil, é grandioso. Agora, para Jesus, isso é pequeno porque o reino dele é celestial e, portanto, ele domina sobre tudo. Reino deste... eu tenho poder, Roma tem poder para mandar um exército. Para mim seria um grande poder se eu tivesse um exército no meu comando, né, como o rei Davi, como Salomão. Mas para Jesus um exército é pequeno, porque o seu reino, ele comanda todos os anjos. É como ele falou para Pedro, né, quando ele foi preso: Pedro, você não sabia que se eu quisesse dar ordem, todos os anjos me obedeciam, legião de anjos? Então, Pôncio Pilatos é um homem pequeno comparado com Jesus, de um reino pequeno comparado a Jesus. Um reino pequeno, transitório, comparado com o reino de Cristo, porque o reino de Cristo não é deste mundo, não é passageiro e nem é limitado. Jesus é o Rei dos Reis, como diz Apocalipse, e o Senhor dos Senhores. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, se fosse um reino terreno, eu ia mandar falar: Pedro, João, vamos reunir um exército aqui. Como ele diz aí no verso 36, e vamos lutar. Para que Jesus vai reunir um exército para lutar, se ele tem ordem até com os anjos? Vocês sabiam que a gente vê isso? Tem uma passagem bíblica que mostra isso, lá em Atos. Abrem Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vocês sabem que em Atos dos Apóstolos, Jesus já ressuscitou, e tendo ressuscitado, ele já foi entronizado como o Rei dos Reis. Agora preste atenção o que Jesus, o Rei dos Reis, vai fazer contra um rei pequenininho, mas que se achava muito, chamado Herodes. E Atos 12, verso 20. E Herodes estava irritado com o de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Por que Herodes morreu? Porque ele foi ferido por um anjo do Senhor. E quem é que deu ordem para esse anjo do Senhor feri-lo? O Rei dos Anjos, Jesus. Então Jesus, ele governa anjos. Na hora que Jesus decidiu que Herodes ia morrer por ser um blasfemo, ele morreu. Porque não deu glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado o livro dos Atos de Jesus no céu. Jesus como o rei dando ordem lá na terra. Por isso que em Atos nós vemos, Jesus pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti. Dura coisa é para ti achar que você vai vencer o meu reino. E na hora que ele quis Saulo caísse, Saulo caiu. Na hora que ele deu ordem para Herodes morrer, Herodes morreu. Porque o reino dele não é deste mundo, é um reino celestial e muito maior. Na hora que ele quis, quando Pedro foi preso na prisão, os reinos deste mundo, as autoridades deste mundo, prenderam preso na prisão. O que diz o texto? Que foi um anjo e falou: Pedro, agora você vai sair daí.
Acabou. Quando Jesus enviou o seu anjo para tirar Pedro da prisão, não tem ninguém que manteve Pedro lá. Então, que autoridade de Roma é essa que não consegue manter um pescador preso na cadeia? Que a hora que Jesus manda tirar, acabou. É porque o reino dele é maior do que qualquer reino deste mundo. Maior do que qualquer juiz. Maior do que qualquer presidente. Voltem para João 18. Por isso que Jesus vai dizer no verso 32, no 37, desculpe, João 37. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, quer dizer, para ser rei, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus, os reinos, os governantes deste mundo, se vocês observarem, eles sempre estão defendendo alguma pauta, alguma causa. Mas a causa de Jesus é a causa de todas as causas. Jesus não é simplesmente uma verdade, Jesus não é simplesmente mais um governo, mais um rei, mais um político, mais um juiz. O seu reino é o reino da própria verdade. Ele é a própria verdade. E todo aquele que é da verdade, final do verso 37, ouve a minha voz. Isso aqui nós temos então um grande teste para saber se você realmente é da verdade ou não. Olha só o teste para saber se você é da verdade ou não. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Então, quem é realmente da verdade ouve a voz de Jesus. Quem não está com Jesus está com a mentira. Quem não quer Jesus, quem ouve Jesus e fala não aceito, não recebo, não quero, não gosto, está envolto em trevas e mentira. O reino de Cristo é o reino da verdade e por isso ele fará a verdade prevalecer. Por que Cristo em seu reino faz a verdade prevalecer na terra? Porque esse é o seu reino, é o reino da voz da verdade. Por isso que a mentira será eternamente lançada, os mentirosos serão lançados no inferno, a mentira será eternamente julgada. Haverá um juízo em que este rei julgará toda falsidade, toda mentira, porque o seu reino é o reino da verdade. E como é que você sabe que você é da verdade? Quando você ouve a voz de Jesus. Todo aquele que ouve a minha voz, que atende a minha voz, esse é da verdade. Meus irmãos, que privilégio Pôncio Pilatos teve. Ele estava frente a frente, ele viu o rosto de Jesus, ele estava ali vendo o rosto de Jesus. Vocês param para pensar, muita gente fala assim, em 2020, a gente não tem como ver o rosto de Jesus, né? Não tem como, eu quero ver o rosto do meu amigo Emerson. Eu vou lá na casa dele e olho para a cara dele, né? Vocês querem ver minha cara, vocês entram no Facebook, está lá. Mas a gente pensa, não é a pena que nós não conseguimos ver o rosto de Jesus? Na verdade, é uma das promessas do Apocalipse. Lá no Apocalipse, uma das promessas que é feita aos salvos é o privilégio, verão a sua face. Verão a sua face. E Pôncio Pilatos teve esse privilégio, mas vou te dizer uma coisa. No tempo de Jesus, quando Jesus estava vivo na terra, a maioria das pessoas também não tinha esse privilégio. É algo que a gente muitas vezes não pensa, né? Por quê? Porque Jesus, ele começou seu ministério com 30 anos, e se vocês acompanharam o Evangelho,
vocês vão ver que quando Jesus estava ministrando e caminhando, era uma multidão muito grande. Era uma multidão muito grande. Então não era fácil chegar perto de Jesus. Alguém aqui às vezes já foi num show, né? Por que você vai num show? Eu vou lá para ver tal artista. Mentira, você vê um pontinho assim, ó. Você está lá no fim da multidão. Por que você não chega perto? Porque é a multidão muito grande. Então, você lê o Evangelho, com frequência, era uma multidão muito, muito, muito grande que seguia Jesus. Então não era qualquer um que chegava assim perto dele para ficar conversando. Era uma multidão muito grande. E naquela época não tinha câmera fotográfica, não tinha Facebook, não tinha YouTube, então as pessoas não ficavam foto da pessoa divulgando assim. Então a maioria das pessoas que seguiam Jesus, muitas delas não tinham oportunidade de ver Jesus perto a perto. Elas seguiam ele ia pregando, realizando um milagre, mas ia caminhando, vendo a distância. Quem eram as pessoas, vamos repetir aqui. Quem eram as pessoas que tinham mais chance de ver Jesus de perto? De perto. Você fez essa pergunta? Número 1, Pôncio Pilatos. Não aproveitou. Ficou pensando no reino dele de Roma. Número 2, os sacerdotes que julgaram Jesus. Número 3, os 12 apóstolos. A família de Jesus, né? Maria, José, as pessoas que foram criadas por Jesus. Mas fora essas pessoas, no contexto do ministério de Jesus, as pessoas que tinham mais chances de chegar perto de Jesus, sabe quem eram? Eram os mais doentes e miseráveis. Porque quando Jesus estava lá a multidão, se você tivesse saudável e bem, provavelmente Jesus não chegava perto de você. Porque era multidão, não tinha como. De quem que Jesus sempre chegava perto? Dos doentes, porque ele ia curar. Então, se você fosse cego a sua vida inteira, se você fosse coxo a sua vida inteira, se você fosse um miserável sofrendo com aquela doença, depois da sua vida, né, tem várias passagens que falam sobre isso, que era, não sei quem era cego de nascença, que era isso, que era aquilo. Naquele momento, a sua doença valeria a pena. Porque Jesus ia chegar perto de você, ia te curar, e você ia poder dizer: eu sou uma das pessoas que viu Jesus de perto. Graças a Deus que eu era cego, coxo, porque isso me levou mais perto de Jesus. Os saudáveis não tinham esse privilégio. Se você fosse saudável e bem, e não tivesse ninguém para curar, provavelmente você não ia poder dizer que sabia como era o rosto de Jesus. Jesus ia passar por Jericó. Lembra da passagem de Jesus por Jericó? Uma multidão. Aí você estava lá no meio, você sabia que Jesus, você ouvia a voz dele pregando, você sabia que ele estava lá no meio, caminhando, e o povo em volta, e os apóstolos em volta dele. E os apóstolos iam assim para as pessoas não esbarrarem. Às vezes eles iam segurando o povo para não cair a multidão em cima. Mas teve um homem que naquela multidão de Jericó viu Jesus de perto. Foi o cego. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandou ele se calar. Cala. Olha só essa multidão aqui, para que tu está gritando o nome do mestre? Por que ele vai parar para falar com você? E Jesus parou, porque ele era doente, chegou perto e conversou com ele. Então, muitas vezes, os mais sofridos são os que têm mais oportunidades de chegar perto de Jesus. Muitas vezes, os maiores sofrimentos nos levam a poder chegar mais perto de Jesus, como foi durante o ministério terreno dele. A classe de pessoas que mais interagiu de perto com Jesus foram os doentes e miseráveis. Mas, infelizmente,
Nem todos que chegam perto de Jesus fazem bom uso desse privilégio. Infelizmente, nem todos que foram curados até mesmo por Jesus agradeceram por aquele privilégio. E aqui nós temos um homem que não entendia as implicações do que ele estava vivendo. E aí Jesus, que deu bom testemunho diante dele, Jesus que era a própria verdade encarnada, Pilatos vai fazer uma das perguntas mais irônicas da vida, da Bíblia. Ele vai virar para Jesus, olhar no rosto dele e dizer: o que é a verdade? Ele vai questionar: o que é a verdade? Jesus tinha dito: eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. E ele vai perguntar: mas o que é a verdade? Muitas vezes a verdade está literalmente diante do nosso nariz, mas a gente não consegue enxergar. Nesse caso, estava realmente diante do nariz dele. Estava ali a verdade em pele e osso. O rei da verdade. Se tinha uma mulher que podia dizer que ela tinha um rei na barriga, essa mulher é Maria. Ela podia dizer: eu tenho um rei na barriga, e não estaria mentindo, não. Ela tinha a verdade na barriga. Jesus vai falar: é por isso que eu nasci. Lá quando Maria deu a luz a ele, foi por isso que Jesus nasceu, para dar testemunho da verdade. E Pilatos estava ali, olhando para a verdade, mas infelizmente ele nunca reconheceu. Pouco tempo depois disso daqui, os registros históricos mostram que Pilatos foi removido do governo da Judéia, e alguns historiadores, como Eusébio e historiadores da época, relatam que ele morreu cometendo suicídio. Alguns historiadores da época. Mas é uma questão que está diante também de nós. Embora nem todos tenham tido o privilégio de ver o rosto de Jesus face a face, todos nós podemos ter, se no encontro com Jesus que nós temos hoje, nós reconhecermos que Ele é a verdade, que a voz dele é a voz da verdade. Vocês podem não ter sido Pôncio Pilatos lá atrás, mas vocês estão diante de Jesus hoje. Não em carne e osso, mas por meio do Espírito e por meio da ceia que Ele instituiu. Fazei isto em memória de mim. E nesse encontro você também precisa decidir se você vai ouvir a voz de Jesus, a voz da verdade. Sem a graça de Deus é impossível ouvir essa voz. Mas aqueles que são agraciados, aqueles que são orientados pelo Espírito Santo, esses dizem: sim, eu creio na voz da verdade. Vamos parar aqui. Senhor nosso Deus, graças te damos porque Jesus Cristo deu bom testemunho da verdade. Graças te damos porque Ele fez boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Senhor, nós servimos a um rei que não é um rei deste mundo, não é um rei que está restrito a um reino em uma cidade transitória, não é um rei que está preso em Jerusalém, ou em Brasília, ou em Washington, ou em qualquer outra grande capital do mundo. Ele é muito maior do que todas essas cidades, porque os céus e a terra que agora existem passarão, mas o reino de Cristo nunca terá fim,
porque não é o reino de homens, mas é o reino de Deus. Graças te damos, Senhor, por pertencermos a este reino. O império de Roma passou, mas Cristo continua a reinar. No nome de Cristo eu oro. Amém.